Oi, meu nome é Djane, tenho 36 anos, sou casada, tenho uma filha e faço a faculdade de Pedagogia no Instituto Federal Goiano. Nesse vídeo eu vou falar sobre a minha infância. Bom, eu venho de uma família humilde, sou natural do Maranhão e meus pais tiveram 12 filhos, contando com um neto que criaram desde pequeno. Não posso falar que a minha infância foi sofrida, porque eu vivia de acordo com as condições que os meus pais podiam me dar e era o que eu conhecia até aquele momento. Então eu brincava com os brinquedos disponíveis, que eram brinquedos de madeira ou de barro, né? Eu mesmo produzia meus brinquedinhos de barro. E tinha os brinquedos que as pessoas me davam, né, que as doações que minha família recebia. Então, eu aproveitava tudo aquilo que me davam, né, para eu brincar. Então, boneca, brinquedo, assim, tudo eu tinha que me davam ou que minha família mesmo produzia, meus pais. Ou eu mesmo fazendo com barro. Teve vários momentos assim agradáveis e desagradáveis, né? Que aconteceu durante a minha infância. Então, um momento bem desagradável foi que eu e mais 2 irmãos, a gente estudava em uma escola longe de casa e era na parte da tarde que a gente estudava. Então, uma vez a gente foi para a escola e como a gente morava na zona rural, na roça, tinha muito boi, então, dependendo do horário, os vaqueiros estavam levando para o pasto ou trazendo de volta esses bois. E no momento que a gente estava retornando da escola, tinha uma vaca parida junto dos bois, e aí a gente estava lá caminhando de boa, voltando para casa da escola, e aí só que uma vaca correu atrás da gente. E meus irmãos eram maiores, eles correram na frente e me deixaram para trás, e aí eles entraram em uma cerca de arame farpado. E eu corri então atrás deles e lá, só que o meu cabelo enganchou no arame. E eu lembro dessa cena que meus irmãos voltaram e puxaram meu cabelo, arrancaram, tipo, a metade do meu cabelo ficou preso no arame, porque a vaca vinha com tudo para me chifrar. Então, é um momento bem emocionante, esse momento que eu lembro da minha infância. E um outro momento, assim, não tão bom, é que uma vez eu lembro, acho que eu tinha uns 9 anos, eu resolvi que ia lavar as minhas roupas. Então eu coloquei as minhas roupas num balde, o sabão e fui pro rio lavar roupa. E não avisei para ninguém. E lá eu demorei, porque eu fiquei brincando lá, tomando banho. Segundo eu, lavei minhas roupas bem lavadas. Só que quando eu voltei para casa, meus pais estavam super preocupados, chorando, achando que eu tinha desaparecido. E eu cheguei tranquila e só falei, eu só fui lavar minha roupa. Tipo, né? Como se fosse adulta. Uma coisa que aconteceu durante a minha infância que eu lembro muito bem é que uma vez a minha mãe viajou, se eu não me engano, parece que ela estava doente, ela teve que ir para a cidade. E eu lembro que ficou eu e meu pai, e nesse dia não teve janta porque não tinha o querosene para acender a lamparina. E porque meu pai chegou da roça já tarde, então ele precisava da luz para fazer a janta. E eu lembro da cena de eu e meu pai em casa, sem ter janta, que a gente ia dormir sem nada para comer, porque não tinha querosene para ele colocar na lamparina. E não tenho muito do que reclamar, foram coisas desagradáveis e agradáveis que eu passei durante a minha infância,
mas não tenho muito do que reclamar. Tem muitas coisas que eu poderia estar contando aqui, mas a gente não lembra de tudo que aconteceu na vida da gente. Essas foram cenas que marcaram durante a minha infância e que eu gostaria de compartilhar nesse vídeo. De 10 para 11 anos, eu fui morar com a minha tia Terezinha na cidade para eu estudar. A minha tia Terezinha, ela é viúva e tem uma filha, e a filha dela teve que morar em Fortaleza para trabalhar e estudar. Só que para eu ir morar com a tia Terezinha, minha mãe não podia me deixar, então ela permitiu que eu viajasse com uma vizinha para a cidade. Só que chegando lá na cidade, a minha tia Terezinha não estava em casa e a vizinha tinha que ir embora, então ela falou para eu ficar lá na calçada, sentada, esperando a minha tia chegar. Para mim tudo bem, né? Não tinha o que fazer, então eu fiquei lá sentada. Só que a minha tia demorou muito. E eu olhei assim para o céu e vi que ia chover. Então eu pensei, meu Deus do céu, se começar a chover, eu vou me molhar todinha aqui, porque até agora minha tia não chegou. Então foi aí que veio uma ideia na minha cabeça, né? Eu olhei para a rua, né? Eu olhei para o outro lado da rua e vi que a janela de uma vizinha lá estava aberta. Então eu resolvi ir até lá pedir água na intenção de que eles me convidassem para entrar, né? Esperar minha tia lá. E foi isso que aconteceu. Então eu fui lá, pedi água, me identifiquei, falei que eu era Edjane, que eu tinha vindo para morar com a minha tia, só que a minha tia não estava em casa. Então eles falaram que conhecia a minha tia, que eu podia lá, ficar lá esperando. Então foi isso que aconteceu. Isso é um fato que até hoje eu me recordo, né? Não sei como que aquela mulher teve coragem de me deixar lá sozinha, mas graças a Deus ocorreu tudo bem. Algo que eu gostava muito durante a minha infância era na época das frutas. Quando eu morava na roça, né? Porque tinha fartura. Era na época da melancia e do melão. Eu amava, amava mesmo. Na época da melancia e do melão, porque eu podia comer à vontade. Algo que eu gostava muito na minha infância é quando meu irmão contava histórias. Né? Geralmente era na hora que todo mundo ia dormir, então ele gostava de contar história. Eu lembro de um povoado que a gente morava que lá fazia muito frio, então umas 3 horas da madrugada, meu irmão fazia uma fogueira e todo mundo ia para a beirada do fogo e terminava de passar a noite lá. Alguns adormeciam e virava a noite, amanhecia lá. E eu lembro das histórias que meu irmão contava. Meu irmão não sabia ler, mas ele contava as histórias que ele ouviu de alguém ou que ele inventava, né? Não sei, só sei que eu amava as histórias que ele contava. Então é isso, muito obrigada. Tchau.